Fala galera, a elite não é judaica, ela é pagã, tá? Tanto que a gente observa todas essas datas de comemorações mundo afora, que têm significados diferentes em culturas diferentes, mas o mundo para sempre nas mesmas datas, né? Então, a gente tem a da Páscoa, que não tem nada a ver com a judaica, mas que ela foi totalmente mudada, né? A gente tem o Halloween, né? Que é uma data que é mundialmente comemorada, né? Que tem ali os seus rituais, certo? O próprio Natal, né? Quem conhece sabe que Jesus não nasceu naquela época ali, né? Tanto que essa temática de Santa Claus e tal já é outra característica pagã, né? Que infelizmente o cristianismo ele é muito pagão, tá? Infelizmente ele não considero ele nem uma religião abraâmica, tá? Porque ele utiliza ali do Velho Testamento só. É por isso que em Apocalipse fala que é a prostituta, tá? Que ele usa do Velho Testamento para quê? Para obter poder, né? Para utiliza da palavra de Deus para fins políticos, fins de poder e dominação, né? E como se realmente esses líderes eles tivessem alguma superioridade moral, porque a única coisa que dá essa superioridade moral é o modo de vida abraâmico, né? Mas que o cristianismo nunca viveu e desde o começo introduziu falsas doutrinas, né? Eles não tinham a possibilidade de mudar o Velho Testamento, porque os judeus iam ter o verdadeiro e qualquer pessoa que fosse investigar ia saber. Então eles mudaram outras coisas, né, que a gente já sabe, né? Cartas de falsos apóstolos, principalmente o Paulo, que nunca foi apóstolo, né? E se o cristianismo, que é a maior religião do planeta, ele já é pagão, o planeta consequentemente também é, né? E não só, tá? Não só, tá? Quando você estuda, eu gosto muito da teoria da conspiração, tá? Então você estuda a maçonaria, você estuda os Illuminati, você estuda a fraternidade branca, o Egito, né? Que essa fraternidade branca não é de brancos arianos, não. Ela é uma fraternidade que veio, né? Uma ordem secreta que veio do Egito antigo, tá? E você vai chegar na sociedade mais antiga do mundo, que é a Suméria, tá? Que é onde veio ali depois da Torre de Babel mesmo, tá bom? Então, ela tem essa característica, são descendentes de Caim, né? Então, o que que é o paganismo, né? É se negar a esse Deus único, tá? E seguir o que é mais conveniente, o que é mais agradável ao mundo. Já fizeram isso, tá? Fizeram isso nos tempos antediluvianos e estão fazendo agora como sempre fizeram, tá? E até o inimigo fala com Jesus, né? Que foi dado a ele todo o poder, todos os reinos da terra e os dou a quem quiser. Ou seja, realmente Deus permitiu, né, que Lúcifer tivesse esse poder, certo? Para que ele pudesse realmente controlar, né, as populações, porque infelizmente, meus irmãos, o povo é mau. O povo é mau. Tá? O povo apoia o paganismo. O povo, a maioria é pagão, tá? E infelizmente muitos que dizem cristãos, muçulmanos, tá? Já fiz vídeo falando disso aqui, tá? E judeus são, tá? Inclusive quem gosta de estudar sobre sociedades secretas e tal, você vai ver que na região ali que era do Conde Vlad, né? Que é de onde veio a lenda do Drácula, né? Do Conde Vlad. Nessa região aí nós tínhamos um povo específico chamado judeus Askenazes, que na verdade eram europeus, nunca foram judeus, né? E eles são edomitas, né? Não são judeus. Foram até inimigos, descendentes dos inimigos dos judeus na época ali da conquista, né? Da Terra Prometida, né? Só que por que que eles se dizem judeus? Por um motivo político, certo? Eles têm uma
razão política para se dizerem o que dizem ser, né? E eles que criaram o sionismo e tal, né? E eles estão por trás, né, das elites maçônicas, né? Só que esse é o problema do paganismo, ele utiliza do que é mais conveniente. Então ele usa sim de elementos ali da lei de Deus para prosperidade, né? E aí depois acredita em espiritismo e acredita em possessão, acredita não sei o quê, acredita em diversas religiões e usa ritos egípcios, entendeu? Isso é paganismo. Porque a gente tem que redefinir as palavras que elas foram propositalmente adulteradas, certo? Então isso que é o paganismo, certo? É a, a negação de Yahvé, de Jeová, de Arwat Zevaot. E o que o cristianismo fez? Fez isso também. Tá? Ele mudou as leis do Velho Testamento, né, através do Concílio de Nicéia, criou a Trindade, que é um dogma também nunca existiu, nem nas igrejas primitivas, tá? Inclusive ele foi combatido, né, por Ário, né, que era um grande líder da igreja primitiva na época de Nicéia. E aí ele foi expulso pelos bispos, né, que eram os pagãos que, né, tomaram conta do cristianismo só em Roma. Mas ali já era o suficiente para eles criarem uma doutrina pagã, né? Então a elite ela não é judaica, ela é pagã. Só que ela se infiltrou no judaísmo, ela criou o cristianismo. Então assim, é algo bem grande, né? Assim, quando não tem como fugir, não tem como a gente, sabe, abolir isso, porque Deus permitiu que isso fosse e deu poder a Satanás, a Lúcifer, tá? E é isso. E você pode ver que todas essas ordens místicas e esotéricas, elas falam muito de luz, né? E hoje, né, já faz parte do vocabulário popular que são pagãos, né? A luz, né? Tem muita luz para você. Eu sou um ser de luz. E mal sabem que essa doutrina ela porque o conhecimento ele traz muita coisa ruim, traz ambição, tá? E o homem, ele não tinha conhecimento, ele tinha poder. Só que ele perdeu o poder, hoje ele não tem nada. Ele tem o mesmo poder de qualquer animal. Por isso que ele não aceita, né, não se sujeita a Deus, né, porque foi nos tirado esse poder. Deus acertadamente fez isso, só basta você olhar para o lado, para qualquer ser humano aí, que Deus fez o correto sempre. Né? Mas hoje qual que é um dos nomes do paganismo? Tá? Ele tem vários nomes, ele tem comunismo, né? Que em vez de que é o que? A negação de Deus. Tá, aí, então eles são ateus, olha que maravilha. Não, eles idolatram outra coisa, o que? O Estado. Feminismo, negação de Deus, né? Negação do patriarcado bíblico, né? E aí eles idolatram o que é? A figura da mulher, né? Então, assim, não tem jeito. Não há para onde fugir, tá? De um jeito ou de outro você vai estar nesse balaio de gatos, tá? A sociedade, ela é pagã, com certeza, tá? E esses pagãos, eles vêm desde sempre, tá? E eles deram origem a todas as religiões do mundo, tá? Tanto que você vê que todas as religiões têm a mesma alegoria, né? Que elas são daqueles tempos antediluvianos, tá? Que fala até no livro de... Como é que é o nome daquele... que, inclusive, esse livro ele foi tirado da Bíblia pelo Concílio de Nicéia, pelos pagãos, né? Que é o livro de Enoque, né? Que falam sobre os anjos caídos, né? Que tinham filhos com mulheres. E todos esses seres davam origem a aberrações, tá? Esses filhos de anjos com mulheres davam origem a aberrações. Essas mulheres morriam imediatamente e davam origem às aberrações mais terríveis, tá? Que eram o quê? Era homem com cabeça de, de touro, minotauro, isso lá na Grécia. Aí vamos lá para a Índia, longe pra caramba, dois povos que mal se conheciam,
é um homem com cabeça de elefante, que é o Ganesha, né? Beleza, vamos lá para Mesopotâmia. O que mais tem é desenhos, né, naquela argila, né? De homem, um cara com cabeça de homem no corpo de um pavão. Ou seja, aí que você vai para o Egito é o quê? É um homem com cabeça de águia, é Horus, né? Ou seja, essas alegorias são descrições de realidades. Esses deuses de fato existiram, mas eram aberrações, tá? Tanto que fala do Monte Olimpo, o Monte dos Deuses era onde tinha os anjos caídos e onde saíam essas aberrações, né? Que eram os semideuses, né? E sempre de montes, né? Sempre de locais com grande altitude, tá? Provavelmente até hoje essas aberrações, pelo menos espiritualmente, né? Porque Deus aniquilou todas, né? Mas pelo menos espiritualmente, porque as almas deles foram criadas aqui na Terra, então eles ficam vagando, né? Então, pelo menos espiritualmente eles estão aí, né? E você pode ver essas regiões de grandes altitudes aí, o que que acontece, né? Que não precisa nem falar. Inclusive já morei num local assim desse e pensa num povo que dava lugar ao diabo, né? Nossa, o tanto de gente que eu vi endemoniada naquele lugar era todo dia. E era muita gente, era a grande maioria. Né? Graças a Deus eu não estou mais lá, mas parece que você nota que eu não sei espiritualmente o que, que acontece. Só quando a gente chegar no juízo final que a gente vai descobrir, né? Mas nosso Deus, que é o único e verdadeiro, ele vai dizer pra gente. Mas ele já foi muito benevolente, porque se a gente tivesse com essas criaturas aí até hoje, com esses demônios, você tá doido. Tanto que a violência foi tanta, que já diz até, tanto no próprio Gênesis, né? Como diz no livro de Enoque, porque a Bíblia, ela não tá enumerada de uma maneira respeitando a ordem cronológica, não. São textos divergentes, que pegaram diferentes épocas, e às vezes tem um profeta que recebe uma revelação, né? Então, assim, não é bem certinho, entendeu? Então, por exemplo, tanto você vê que o livro de Jó é lá na frente, só que Jó era bem antigo, entendeu? Tanto que tem gente que fala, não sei dizer, mas que tem citações de Jó até de répteis, né, com características de dinossauro, né? Eu não duvido não, tá? Porque na verdade a cronologia dos tempos ela foi alterada pelos pagãos, né? Que se infiltraram em todas as áreas, tá? É por isso que no Velho Testamento Deus se ira com os judeus, que os próprios judeus se tornaram pagãos. Não é que assim os pagãos são aqueles povos maus que entram escondidos sorrateiramente e enganam as pobres almas oprimidas, os pobrinhos sem informações. Ai, tadinho. Não existe isso. As próprias pessoas são más, tá? Então muitas vezes você pode ter um filho que é seu inimigo, né? E até Jesus falou isso, né? Farei os de dentro da casa serem os seus próprios inimigos, certo? Então já foi dito isso, tá? Então assim, eu acho que é muito interessante a gente poder compartilhar, né, essa questão com vocês, tá? E então as elites elas são basicamente isso, pagãs. E paganismo é isso, tá? É tudo que abertamente rechaça e abomina o Deus de Israel, o Deus único. Deus Israel, quando a gente fala, é Yahuwah Tsevaot, né? É o Deus Pai. E quando Jesus, os pagãos, eles adulteraram completamente. O que a gente chama de Bíblia foi escrita e traduzida pelos pagãos. Então, por exemplo, quando o próprio Jesus falava Pai, eles falavam Yahvé, Yahuwah Tsevaot, entendeu? Que está no céu. E ele nunca disse que ele era Deus, mas ele sempre dava honra ao Deus que a gente segue, entendeu? Mas infelizmente é um tema muito complexo, mas eu posso explicar mais para vocês, tá? E quem quiser explicações, peça aí nos comentários, curta, compartilhe e se inscreva, por favor, galera.